Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Dudu e Danilo atingem marcas históricas pelo Palmeiras após empate com o Flamengo. O empate em 0-0 do Palmeiras com o Flamengo, pela quarta rodada do Brasileirão, 2-0-2-2, na última quarta-feira, pode ser considerado histórico, não apenas por ter sido o expressivo jogo de número 150 da história do Palmeiras no Maracanã, mas também por marcas individuais atingidas. O volante Danilo, por exemplo, completou 100 partidas com a camisa palmeirense, enquanto o atacante Dudu subiu em mais um ranking expressivo da história do Verdão. Tabela: veja a classificação e simulador do Brasileirão. 2022. Clicando aqui, conheça o aplicativo de resultados do lance. Cria da academia. Danilo foi alçado ao time profissional em 2020, em setembro, ainda por Vanderlei Luxemburgo, logo após a conquista do Campeonato Paulista sobre o Corinthians naquele ano, no Allianz Parque. Seus outros colegas contemporâneos de base haviam subido para o time principal em janeiro, na Florida Cup, casos de Gabriel Menino, Wesley e Patrick de Paula. Ao todo, em suas 100 partidas, o jogador acumula 61 vitórias, 16 empates e 22 derrotas, além de 8 gols marcados e 5 assistências concedidas pelo clube alviverde em seu período profissional. Os gols de Danilo foram marcados pela Ordem, sobre o Delfim Equil, pela Libertadores, 2020, sobre a Ferroviária, pelo Paulistão, 2021, diante do Universitário pela Libertadores, 2021. Diante do Internacional pelo Brasileiro, 2021, em cima do Juventude pelo Brasileiro, 2021, depois, Atlético PR, na final da Recopa, 2022, sobre o Corinthians no Paulistão, 2022, e na final contra o São Paulo, pelo Paulistão, 2022. Danilo chegou ao Palmeiras em 2018, aos 16 anos, e foi titular na Copa São Paulo de 2020. No início do segundo semestre daquele ano, chamou a atenção da comissão técnica durante os treinos do Sub-20 na academia de futebol. Àquela altura, o atleta já era figura constante nas convocações da seleção brasileira Sub-20. Promovido ao profissional desde então, foi titular na final da Libertadores, 2020. Meio-campista versátil que atua na contenção e na armação de jogadas, Danilo participou de alguns projetos sociais na sua cidade natal, Salvador BA, e foi vice-campeão da segunda divisão do Campeonato Baiano pelo Cajazeiras, aos 16 anos, antes de chegar ao Palmeiras em 2018, quando foi captado para integrar o elenco Sub-17, e naquela mesma temporada, já conquistou o título paulista da categoria. No Sub-20, o canhoto de 19 anos ganhou espaço ao final de 2019, contribuindo para a conquista de mais um título paulista. Dudu entra no top 5 de jogadores com mais jogos pelo Palmeiras no Brasileiro. O ídolo Dudu também deixou seu nome registrado na partida. Com sua atuação diante do rubro-negro, o camisa 7 acumulou um total de 178 jogos pelo Campeonato Brasileiro no Verdão. Ele tem 353 pelo clube, e com isso, passou a figurar no top 5 dos atletas que mais atuaram em partidas do Brasileirão na história do Palmeiras. Ele está na 5ª posição, ao lado do ex-lateral Eurico e do ex-atacante Edu Bala, defenderam o clube nos anos 70. À frente deles, nesta lista, estão o ex-volante dos anos 60 e 70 Dudu, Olegário Tolói de Oliveira, 4º, com 199 jogos. O ex-goleiro Marcos, 3º, com 203 jogos. Ademir da Guia, 2º, com 216 jogos. E o ex-goleiro Leão, 1º, com 232 jogos. O jogador vem acumulando recordes dia após dia no Palmeiras. Recentemente atingiu a marca de 350 jogos pelo Palmeiras, hoje são 353, também havia conquistado a vitória de número 200, hoje são 203, e ainda se tornou, de forma isolada, o jogador com mais títulos conquistados pelo Palmeiras neste século. Com seus 353 jogos e 203 vitórias, é o segundo que mais atuou no século XXI, atrás de Marcos, com 392 jogos, e o primeiro que mais venceu, seguido de Marcos com 182 triunfos, e com 78 gols pelo Verdão. É o maior artilheiro do time no século XXI, sendo o 27º da história do clube, ao lado do ex-meia Alex. Além dos troféus e de vários prêmios individuais, o camisa 7 do Verdão é o principal goleador na era do Brasileiro de pontos corridos, 43, e segundo em toda a história da competição nacional, atrás apenas de César Maluco, 61, o recordista de partidas no Allianz Parque.
Inaugurado em 2014, com 152 jogos, o que mais venceu, 108 vitórias, o que mais fez gols, 36, e o que mais assistências concedeu no local, 38. Dudu e Danilo no Maracanã, foto. Montagem César Greco Palmeiras.